para mais uma conversa, mais um podcast, mais uma história inspiradora. Sempre com o apoio da DevMaster, de Link Vendas e de Agile ERP, que são os nossos parceiros por aqui. Hoje a nossa convidada tem uma história muito bonita de empreendedorismo, múltiplo, aliás, de estudo, de viagem, de conhecimento, de cultura, porque essa bagagem toda que vem com a vida, ela acabou transformando também em empreendedorismo e em produtos e serviços oferecidos para a nossa comunidade. A nossa convidada é a Raquel Weirich Montanha, que está aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória dela. Raquel, é um prazer te receber. Obrigada por atender o nosso convite nessa época que é uma verdadeira loucura para você, que trabalha com festas, com eventos, com público, mas eu acho que muita gente não conhece a tua história, que é realmente muito bonita, muito inspiradora. Vamos contar um pouquinho quem é a Raquel antes do Primo, né? Toda essa trajetória que te trouxe até aqui. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Obrigada, Michele. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha história com a minha comunidade, que sempre foi muito acolhedora e muito interessada em tudo que a gente oferece. Raquel, você viveu fora do país, inclusive, você já viajou muito. E você nunca pensou em morar, em ficar fora de Guaporé, porque toda a sua vida, o seu empreendimento voltou para casa, eu digo, né? Foi aqui na nossa Exatamente. cidade. Sim, eu pensava em ficar fora, mas eu vi aqui grandes possibilidades e grandes oportunidades e acabei ficando e gostando muito. Assim como hoje em dia, mais do que nunca, nós recebemos muitas pessoas de fora, de grandes centros, que veem em Guaporé muitas vantagens em viver aqui, por por variados motivos, né? E eu acho que eu acertei, porque os frutos estão aí e já há bastante tempo. Verdade, Né? consolidou. Como é que tudo começou, Raquel? Que ramo você escolheu? Eu sei que você é formada em nutrição. Como é que foi a sua jornada de estudos, de intercâmbios, de morar fora do Brasil? Sim. Eu sempre tive uma ligação muito grande com o alimento, com essa parte de nutrição, alimentação. Eu acredito desde a minha infância. Né? Desde a minha família, a minha mãe gostava muito de receber, de fazer festas para os amigos, para a família, eram festas grandes e eu me envolvia nesse processo. Ela era o tipo de pessoa, de mãezona, que fazia tudo em casa com a ajuda de uma funcionária, mas tudo era feito em casa. Eu lembro até hoje as nossas festas de Natal, de fim de ano, tudo era feito ali. Né? Algumas coisas só eram compradas. E acho que isso ficou em mim. Esse gosto pelos eventos, pela alimentação, pelo belo, né, que é bastante ligado, né, à Tem parte muito da estética gastronomia. no teu trabalho também, a beleza, né? Eu prezo bastante por isso e gosto bastante. Então, eu acho que veio desde ali, eu sempre me interessei por novos sabores, novas apresentações. Iniciei na faculdade de nutrição, sempre gostei muito, me formei jovem, com 22 anos eu estava formada e logo trabalhei na parte de alimentação industrial. Né, eu era responsável por grandes refeitórios de indústrias. Né, fiquei nessa área por mais ou menos uns 3 anos. Depois eu migrei para a indústria alimentícia. Eu trabalhei por 5 anos na Nestlé do Brasil. Nossa, eu não sabia dessa. Essa também é... Nossa, que experiência também, né? Sim, uma multinacional, né, que atuava aqui. Eu eu exerci 2 cargos nessa empresa, né, dentro da área de nutrição infantil. Eu fui gerente do estado do Rio Grande do Sul. Né, a gente administrava toda a parte de divulgação na área de marketing, né, desses produtos voltados para crianças e bebês. Então, depois dessa minha passagem, que veio a experiência de morar fora. Né? Então, em 2004, eu tive a experiência de... 2003, eu fiquei 1 mês no Canadá, início de 2004 também, e depois eu fui para os Estados Unidos. Lá eu fiquei 1 ano completo, né? E nesse período eu trabalhei, eu estudei, eu fiz 2 cursos na área de marketing, né? Que era o que eu estava atuando.
né? Fiz 2 cursos na Universidade de Nova York, na NYU. E, aliás, antes de ir, eu fiz também uma pós-graduação em marketing na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O estudo sempre esteve juntinho de você, você nunca parou de estudar. É verdade, isso é verdade. Então, nesse período que eu fiquei nos Estados Unidos, que já era também um sonho anterior, que todo adolescente, jovem, sonha em conhecer outras coisas, outras culturas, ter outras experiências, mas na época não me foi possível realizar esse sonho, mas eu concretizei depois. Isso um pouco mais tarde, de outra forma. Então, depois desse período, eu até pretendia ficar mais tempo lá, mas por questões legais eu não consegui estender mais o meu visto e acabei retornando ao Brasil. Eu estava em Porto Alegre, né? Toda essa minha parte de estudo, de trabalho, que eu relatei até agora, aconteceu em Porto Alegre. Eu fiquei morando lá 16 anos. Né? Uma vida. Exatamente. E quando ainda eu estava nos Estados Unidos, uma empresa daqui me contatou para que eu fizesse vendas para eles lá. E foi assim que eu iniciei. Quando eu estava no final do meu período lá, eu já iniciei com essa parte de vendas das nossas semijoias daqui, né, que lançam a nossa cidade ao mundo, meu Deus, literalmente. É e então eu iniciei naquele período e segui. Né? Então, eu retornei ao Brasil em 2005, início de 2005, fiquei mais um período morando em Porto Alegre. Depois eu retornei, vim morar aqui com a minha família, né? E passei a trabalhar para a empresa, né? Fiquei trabalhando com eles por mais 7 anos, fazendo essas vendas, né? Em diferentes países. Na América Central, Estados Unidos, você viajava para todos eles, sim. Fazia a venda direta lá, você ia até lá para venda. Exatamente, sim, eu viajava, eu atendia os clientes e eram viagens constantes, né? Desafiador. Raquel, como mulher, jovem, não é, circulando por esses países, você sofreu com isso? Teve algum problema? Alguma questão de discriminação? Alguma questão de assédio? Algum perrengue? Porque a gente pensar hoje, toda vez que a gente pensa em uma mulher viajando sozinha, por mais que a gente queira naturalizar isso, sabemos que não é fácil. Né? Que ainda não é fácil, que ainda uma mulher que sai sozinha de casa, ela leva consigo um certo medo. E essa sua coragem também, essa sua ousadia, como foi isso? Para mim, sempre muito tranquilo. Eu nunca tive medo algum nesse ponto e nunca tive nenhum tipo de problema, nem de assédio, nem de nada, literalmente. Eu sempre tive... A minha clientela sempre foi tanto de homens quanto mulheres e eu nunca senti isso. Passou por isso? Não, graças a Deus, tudo super tranquilo. De repente, até como eu sempre encarei com naturalidade, sem receios, eu acho que isso facilita mais confiante. Isso, porque eu acho que tem muito a ver com o perfil e com a personalidade. Eu gosto da venda, eu gosto de tratar com as pessoas, né? Me sinto bem com isso, então acho que facilita. Facilita. Eu ia mesmo te pedir, porque com relação, você começou com nutrição, trabalhou em empresas de alimentação, foi viajar, morou fora do Brasil, trabalhou com a nossa semijoia, né? Se encantou por esse universo, mas a base toda aí, eu acho que você é uma excelente vendedora. Vender está no seu sangue, você gosta disso? Sim, eu gosto bastante, tenho facilidade e acho que em qualquer área que a gente atua, sempre existe uma necessidade disso. Então, acho que conhecer o que a gente faz, conhecer o nosso produto, saber ofertar da melhor forma possível, da forma que vá encaixar melhor com cada cliente, eu acho que é essencial. Então, sim, eu gosto, acho importante que todos nós tenhamos essa consciência, né? Que somos vendedores. Que somos vendedores constantemente. Produtos, serviços, mas nós somos vendedores de sonhos, somos vendedores um pouco de tudo, de esperança também, de informação. Exatamente, de bem-estar, de prazer, de momentos, né? Tudo é uma troca, uma venda, na verdade é uma troca, porque todo mundo vive, precisa de uma renda e oferece algum serviço, algum produto. E o nascimento do Primo tem muito a ver também o prédio, né, histórico, com a sua família, com a sua vocação, com esse amor pela culinária, com essa tradição de família de receber. Como é que você concebeu o Primo?
O Primo foi minuciosamente pensado, né? Eu tenho muito amor ao meu negócio, eu sou muito apaixonada, né, pelo que ele é, pelo que ele representa para mim e para nossa clientela, enfim. E para a própria história de crescimento de Guaporé, eu acho que fez parte, né, dessa caminhada, que Guaporé, eu acho que está indo em passos largos. Cada vez mais nós temos mais opções, nós temos mais serviços, nós temos mais serviços e negócios abertos e disponíveis para a nossa comunidade. Então, isso é um crescimento. O nosso interior de hoje não é aquele interior que eu vivenciei quando eu fui embora de Guaporé com 16 anos. É uma realidade completamente diferente. Eu vejo isso não só na nossa cidade, que é bastante próspera, inclusive muito mais do que outras, né? Mas, como um todo, né, a globalização alavancou todas as cidades menores, o que é muito importante, né, para todos nós. Mas o Primo foi pensado porque eu tinha o sonho de trabalhar, de ter o meu negócio na área da gastronomia. Desde que eu trabalhava nas outras empresas e tal, não tinha o sonho de ter uma empresa de refeições industriais ou de... Eu queria ter o meu próprio negócio porque eu via tantas coisas legais nos lugares que eu ia, nos países que eu viajava, com diferentes culturas, diferentes ofertas, e isso me motivava muito, né? Fazer um compêndio, de certa forma, disso. E como esta casa no centro da cidade, né, sempre pertenceu à minha família, no caso, meu pai adquiriu da família do próprio Primo Pandolfo, daí vem o nome do negócio, né, que foi um empresário precursor, né, em Guaporé, bastante também empreendedor. Então, eu decidi homenagear a pessoa que construiu a casa, né, com o nome do meu negócio, e inclusive acho que é um nome bastante fácil também. Exatamente, né? exatamente. Caiu no gosto popular, digo que ele é muito fácil. Né? E é acolhedor também, porque o Primo também tem a ver com a própria cultura italiana, não é? Exatamente. Então tem toda essa então, identificação. Acho que as coisas Fecharam. E a oferta, o cardápio, como é que você pensou em oferecer, em montar? É claro que você trouxe também de fora, de restaurantes, de sabores que você provou, de memórias que você trouxe das comidas, porque comida é memória também, né? Sim. Sentimento. Eu acho que tem muitas comidas que a gente fecha os olhos, lembra do gosto, não é só o gosto da comida, é do encontro, o pão caseiro, cheirinho de vó, o churrasco de família. Então tem tanto cheirinho, tanto perfume de comida que nos remete a sensações. Você também deve ter trazido uma bagagem bem grande para o cardápio do Primo. Com certeza, Michele. Eu tenho receitas que são receitas de família, né? Como o nosso talharinha matriciana, que é uma receita da minha mãe, como a receita da salada da casa, que é uma receita da tia do meu marido. Legal. Né? Que então a gente foi adicionando essas receitas ao nosso cardápio. Né? Algumas receitas um pouco mais técnicas, né, que eu aprendi em cursos, outras que surgiram pelo caminho, outras de lugares que eu trabalhei. Então, realmente é um compêndio de várias experiências, né? E também eu busquei fazer um cardápio eclético, democrático, né? Não só de um local sofisticado, de um cardápio com alimentos, com pratos mais elaborados, mas também que possibilitassem em diferentes momentos, diferentes dia a dia, tipos... o lanche, o encontro, o happy hour, tudo a gente encontra ali, né? E com relação depois ao surgimento do Primo Celebrar, porque você está nos grandes acontecimentos, não só da cidade, como da vida dos moradores dessa cidade. Você participa dos grandes momentos das pessoas. Como é que você estendeu esse serviço do Primo para casa, para os eventos, né? Saindo de dentro da casa do Primo e chegando na casa das pessoas? Eu sempre tive vontade também de estender esse serviço, né? Eu conhecia várias empresas que trabalhavam dessa forma.
né? Nós temos em Porto Alegre uma série de empresas que trabalham dessa forma. Só que tudo é mais trabalho. Precisa-se de mais equipe, mais disponibilidade, mas, né, como os desafios nos fazem crescer, a cidade cresceu, tivemos mais concorrência e eu busquei o Primo Celebrar, além de um desejo de ampliar, foi também uma necessidade. Porque com o aumento da concorrência, a gente buscou uma outra alternativa, né? E eu acho sempre mais interessante nesse sentido, ao invés de competir, talvez, diretamente, às vezes até de uma forma desleal, eu acho mais interessante buscar uma alternativa. Inovar e uma alternativa que busque um outro caminho e uma necessidade que tínhamos também na cidade. Então, ela veio disso. Eu vejo você colocando a mão na massa. Você se enxerga, de repente, olhando o seu negócio de fora, vendo que ele cresceu, expandiu e que toda a sua equipe está lá tocando e você está olhando aqui. Eu vejo você realmente gostar de produzir. Eu vejo que quando está chegando um evento é você que está puxando à frente. Sei que já anda sozinho, né? Sei que quando você precisa viajar, sim, as coisas acontecem. Mas tem muito da Raquel no dia a dia, né? Da mão na massa da Raquel. Você gosta disso? Eu gosto de direcionar mais do que realmente executar. Né? Eu tenho o meu esposo, Alcione, que participa mais da questão operacional, que ele gosta bastante de fazer essa parte e é bastante competente nisso. E eu gosto de acompanhar e dar as diretrizes mais do que a execução em si. Né? Então, nos complementamos nesse ponto. Fica uma harmonia. Fica uma harmonia, uma complementaridade. Então, mas sim, é importante, né, a minha visão, porque eu acho que os detalhes mudam tudo, assim como na moda, na decoração, na gastronomia. Os pequenos detalhes fazem uma enorme diferença. Né? Então, eu acho que esse olhar é muito decisivo. Né? Como mulher, como mãe, como filha, você perdeu a sua mãe muito jovem, né? Sua mãe era muito querida, eu me lembro muito dela, muito acolhedora, uma pessoa que realmente reunia ao redor de si, ela tinha uma energia muito boa. É verdade. Você teve uma perda muito grande mesmo, porque era uma família unida na tradição, em estar em todos os momentos juntos. E você teve 2 meninas, né? Porque é um ciclo feminino muito forte ali. Vamos falar um pouquinho disso, dessa força da mulher. Eu acredito que eu venha de uma família de mulheres fortes, né? Desde a minha avó, né? A mãe da minha mãe, que ela ficou viúva também muito cedo, né? Criou principalmente o filho mais novo sozinha. Ela estava sempre à frente dos negócios que ela tinha, que era mais na agricultura, né? Ela criava gado, essas coisas no interior, mas ela fazia muita coisa e ela sempre se dedicou muito a isso. E depois, quando ela ficou morando sozinha, a gente disse, avó, vem morar com a gente. Não porque eu não posso sair da minha casa, porque eu tenho que cuidar dos meus negócios. Ela uma mulher de negócios. Uma mulher de negócios. Ela tinha 80 anos. Querida, olha só, coisa linda. Então, ela... a minha mãe também era tinha uma personalidade forte, ela era tinha bastante liderança e gostava muito de estar com pessoas e acho que isso sim, eu também tenho esse perfil, né? Essa questão toda eu também herdei, o que eu acho muito bom. E ser mãe, eu sei que você, se pudesse, teria até mais filhos, né? Se desse, não sei se você tem um plano de continuar a prole, mas olha, as meninas são uma riqueza, né? É verdade, quando eu realmente pensava em ter mais um filho. Mas, enfim, como eu já estou com 48 anos, acho que não será possível. Acho. Olha a Cláudia Raia, 55, nunca diga nunca. É a disposição que depois precisa corresponder, né? Mas também teve essa questão da maternidade, né? Que as minhas filhas sempre... Eu nunca parei, né? Depois que eu tive elas também com o meu trabalho, também as minhas viagens. Elas sempre participaram de todos esses momentos. E foi uma transformação na vida, né? Uma transformação grande. E elas estão aí crescendo,
estão super bem, graças a Deus. Maravilhosas. Uma com 9 anos, uma com 6. E o tempo passa voando. E o tempo passa voando. É a continuidade. Mas elas não é fácil, né? A gente ter toda essa atividade com 2 crianças pequenas, porque a parte mais complexa da nossa atividade são as atividades nos horários onde as pessoas estão em casa, estão se divertindo. Nós, muitas vezes, temos que trabalhar, às vezes elas têm que ficar junto de alguma forma, né? E assim a gente vai se equacionando. Exatamente, exatamente. Né? Mas acho que com amor e dedicação tudo dá certo. A gente consegue. Para a gente finalizar, Raquel, Guaporé é uma cidade de mulheres empreendedoras, mas a gente, quando fala em empreendedorismo feminino, a gente pensa muito nas mulheres que já consolidaram seus negócios, nas grandes empresárias. Mas se a gente tiver a sensibilidade de olhar ao redor, quanta mulher empreendedora que está começando agora, Sim. que está precisando daquela injeção de ânimo, está precisando de uma inspiração, o que é que você diria para essa empreendedora que está começando a sua trajetória? Eu acho que o mais importante é ter um sonho, ter esse sonho bem claro e persistir até atingir, aquela meta. Né? Eu acho que e não se desviar da essência, né? Porque no meu negócio do Primo eu já tive inúmeras sugestões, inúmeras propostas. Por que tu não faz assim? Por que tu não faz assado? Isso porque não tem a ver com a nossa essência. E mesmo em momentos difíceis, como pandemia, como concorrência, como falta de mão de obra, etc., eu sempre procurei manter a minha consistência, né? Não fazer grandes mudanças, manter sempre uma linha firme. Eu acho que isso é bastante importante. Porque se um dia tu faz de um jeito, outro dia tu faz do outro dia tu faz do outro, tu não gera consistência para o teu cliente. E para ti mesmo, né? Acho que tem que acreditar na tua linha de trabalho, naquilo que tu acredita que possa realmente funcionar para o teu negócio e para o teu público. Então, se cada semana eu tenho uma nova ideia, eu acho que isso enfraquece muito. Com certeza, com certeza. E eu sempre mantive essa linha e não me arrependo nem um pouco. Eu tenho certeza que as nossas empreendedoras futuras que estão começando podem seguir nesse sentido, que eu acho que pode dar muito certo. Raquel, obrigada pela tua presença, que a gente tenha muitos motivos e muitos momentos para celebrar, né? E com as delícias que você nos oferece, sempre com aquele tempero maravilhoso que é o tempero do amor, da competência, da qualidade. Obrigada. É sempre um prazer estar com você, estar no seu ambiente ou saber que você está servindo em algum ambiente que torna tudo ainda mais especial. Só elogios. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Até mais. Até. Tchau, gente. Tchau.